Fala pessoal, Samuel Coelho aqui mais uma vez para trazer aí, tentar manter, né, essa rotina de estar trazendo aqui as minhas análises, o que, que eu fiz durante o dia no day trade e eu ainda como um trader iniciante, né, nessa questão de análise gráfica e tentando compartilhar aqui com vocês um pouco do que, como eu tenho analisado e como que eu tenho operado durante o meu dia. Então vamos lá, hoje eu operei aqui no mini dólar, né, e a princípio eu tenho operado no gráfico de 2 minutos e aí hoje vocês vão ver que eu mudei o tempo gráfico no meio do dia, mas eu vou explicar um pouco por quê. Bom, o mercado abriu com um grande gap, na verdade esse gap aqui, ele parece pequeno porque tem essa barra gigantesca aí, mas olha, ele abriu com um gap aí de 20 pontos, né, para o fechamento do dia anterior, então eu já fiquei de olho ali para ver se ia casar com uma venda. Porém, quando foi às 9h30, saiu um relatório dos Estados Unidos mostrando que deu um pico na inflação. A inflação prevista ela veio 1,3% a mais do que eles esperavam para esse ano. Então, ela foi uma inflação de 8,8%, ela, anual, ela veio 1,3% a mais do que a previsão, ela veio para 9,1%, uma coisa assim. E aí, às 9h30, deu esse pico aqui, ó, só essa barra aqui, no dólar deu 40,5 pontos, 0,74% de variação logo às 9h30. Aí eu fiquei bem quieto, falei, pô, não vou fazer nada, vamos ficar aqui meio parado. Quando o mercado, depois dessa alta gigante aqui, ele tentou ir, ele respirou e ele aparentemente quis se apoiar aqui na média, eu fiquei de olho para ver se daqui a pouco ele não ia voltar a subir ou alguma coisa assim. Mas ele não subiu, veio aqui, rompeu a de 20. E aí, beleza, fiquei sem fazer nada, né? Operação zero. Ele chegou aqui, mais ou menos aqui nessa região onde tinha um suporte, onde ele deu o pico para cima, voltou a respirar. Depois ele caiu de volta e aqui ele prendeu um pouquinho, né? Quando ele prendeu aqui, eu até pensei, bom, e ele voltou a subir, eu comecei a pensar numa possibilidade de pivô. Não estava muito distante aqui, né, de toda essa região aqui assim, né? Então ele ainda segurou por aqui. Eu fiquei pensando, bom, pode ser que tenha uma condição de pivô por aí. E aí quando ele subiu aqui de volta, começou a cair, eu perdi o meu timing de operar aqui, ó. Aqui seria um bom local de entrada. Eu dormi no ponto, né? Não tava, enfim, vocês sabem aí que eu estou no meio do trabalho durante o tempo que eu opero e não vi essa boa entrada aqui, e aí o emocional já fica um pouco abalado. Eu fiquei naquela assim, poxa, eu precisava ter pego esse pivôzinho aqui. Mas o que, que eu fiz? E aqui é uma análise que normalmente eu faço, tá, querido? Quando ele dá um pico de alta assim e faz aqui um pivô, uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte, traçar uma fibo pensando que aonde ela segurou aqui foi 61,8%, né, da alta do dia. E aí, muito provavelmente, ele bata os 100%. Ele não chegou a bater, mas quando ele segurou aqui um pouquinho, né, umas 3 barras, ele segurou nessa região e ele renovou a mínima, eu vendi um contrato, achando assim, bom, pelo menos, então eu boto um stop aqui, dava 10 pontos e meio e tento buscar aqui pelo menos uns 18 pontos até ele completar o movimento de 100%, né? O que aconteceu? Ele me estopou já na segunda barra, depois voltou a andar, eu falei, cara, vai pegar, mas enfim, aqui já foi um stop de 10,5, eu já estava aí com R$100 negativo, né? R$105 negativo. Bom, parei de operar quando foi na parte da tarde, depois que ele acumulou em toda essa região aqui, né? Fez aqui uma parte meio de acumulação e de repente ele soltou essa barra como se talvez fosse reverter. Eu fiquei de olho, ele não sustentou, foi caindo aos poucos. Quando novamente ele chegou aqui, e aqui eu pensei já aqui que eu tinha perdido essa GBI, né? Aqui poderia ter entrado aqui talvez, um stopzinho aí, sei lá, de uns 7 pontos.
né, alvo aqui em 7 pontos, ele teria batido certinho. Mas aí fica naquele sentimento emocional abalado já de, putz, não entrei na hora certa, né? E aí quando ele reforçou, caiu da média de 20, eu falei, bom, ele vai buscar pelo menos a de 50, que é mais ou menos a de 20 nos 5 minutos. E aí novamente fiz uma entrada de venda que agora eu fui ainda mais com sede ao pote, que entrei com 2 contratos, né? E nessa de entrar com 2 contratos, o primeiro eu acabei estopando com 4,5 pontos e meio para trás, achei que ele ia reverter aqui, e ele acabou pegando lá, batendo a média dos 50 mesmo, né? Mas eu liquidei o outro aqui com quase no 0 a 0, meio que eu quis sair da operação. Na hora que ele foi ali de novo, eu quis sair da operação, saí aí com meio ponto de ganho, né? Então foi como se fosse um loss aqui de mais R$40 aqui depois dessa operação, né? E aí, aqui foi o momento em que eu mudei para os 5 minutos, para ver se para recuperar eu poderia pegar talvez uma entrada com menos ruído, né? Porque o tempo gráfico maior, ele teoricamente vai te mostrar menos ruído, né? Ele te dá stops mais caros, mas você tem uma chance menor de ruídos. E o que eu pensei aqui? Então, primeira coisa foi que eu visualizei o seguinte: isso aqui a gente poderia ler como tudo isso uma grande barra elefante, né? E pensando nisso, ela segurou mais ou menos aqui em 50%, né? Se a gente for olhar, ela está aqui mais ou menos segura em 50%. Ele não devolveu mais do que 50% dessa barra. E aí, olhando nos 5 minutos, quando ele chegou a se apoiar na de 20, que foi aqui no candle que eu zerei, né, a outra operação, na hora que ele se apoiou no de 20 e este candle fechou acima desses 3 últimos, com força total, sem deixar pavio para cima, eu entrei novamente comprado, né, e de novo entrei com 2 contratos. Né? E aí ele voltou aqui, meu stop estava aqui atrás, então eu entrei aqui nesta barra, né? Entrei aqui com 2 contratos e o meu stop estava exatamente aqui, ou melhor, ele estava aqui, né? Atrás desse candle aqui. E eu falei, poxa, agora já era, vai derrubar até meu gerenciamento aí, vou perder um pouquinho a mais e tal, mas ele se manteve. Quando eu vi que ele ia batendo na de 20 e foi ficando, eu falei, cara, eu vou segurar esse trade. E nisso que eu segurei o trade, o que aconteceu? Ele realmente voltou para cima. Eu fiz uma parcial aqui, desculpa, vamos ver. Eu tinha comprado aqui no 5,41,450. Fiz uma parcial no 5,422, né? Isso aqui vai dar, vamos fazer uma continha rápida aqui. 22, né? Contra 5,414,50, né? 7,5 pontos, 7 pontos e meio. Coloquei meu stop depois aqui no 0 a 0. Pus uma projeção para 20 pontos, que era mais ou menos na VWAP, né? Mas fui fazendo o trailing stop e ele me fez sair ele acabou saindo aqui no trailing stop com 15 pontos, né? E aí acabou que nesse trading aqui eu fiz R$225, recuperando assim os 145 que eu estava de loss. E aí encerrei as minhas operações no dia, né? Foi um diazinho aí um pouco turbulento. Na verdade, depois dessa barra aqui eu perdi um pouco a tranquilidade, mas o pivô aqui seria um bom aproveitamento, né? Esse pivô aqui era para ter entrado aqui realmente. Depois dessa barra dava uma segurança um pouco maior, ainda mais no de 5 minutos, né?
Mas depois, se não fosse por esse outro tradezinho menor aqui, teria tido um resultado um pouquinho melhor. Mas acabei ainda conseguindo sair no positivo. Tá bom, pessoal? E aí, seguimos aí o nosso diário do trade. Espero que vocês estejam gostando das análises. Peço que comentem, curtam se vocês estiverem curtindo. Se inscreve aí, manda sugestão, manda talvez assim comentários que possam somar aqui na minha análise, coisas que a gente pode olhar junto. Tudo que eu for aprendendo, eu vou dividindo aqui com vocês. Tá bom? Obrigado e até a próxima.